Olá pessoal, tudo bom com vocês? Esse é meu canal, sou Sandra Ferber e eu vim falar uma coisa com vocês que tá me incomodando há um bom tempo, né? Eu não vim aqui menosprezar nenhuma profecia, eu não vim criticar e nem vim apoiar. Eu também não estou em cima do muro. Mas o que eu quero que aconteça é que vocês pensem com as suas próprias cabeças, que vocês não sejam levados por nenhum tipo de vento de doutrina, tá? Tudo isso que eu vou falar para vocês está em base na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que os jovens sonharão, eles terão revelações, eles terão visões. Deus vai dar isso no fim dos tempos. E eu acredito que a gente tá bem neles já. Por que eu digo isso? Porque a gente tá tendo esse problema lá com Israel, né? Se sai ou não sai esse acordo de paz, era para sair em março, não saiu, porque o Jared queria esperar um pouquinho aquele negócio passar como é que se diz, a campanha do Bibi, né, que a gente chama carinhosamente o presidente de Israel de Bibi. Chegou, ele ganhou a campanha, novamente presidente em Israel, né, primeiro-ministro, mas esse acordo ainda não saiu. Qual foi a última desculpa? Foi, não, vamos respeitar o Ramadã lá dos muçulmanos. Tá bom, já estão respeitando aí. Vamos ver quando é que realmente vai sair. Estamos já em maio e nada desse acordo sair. Aí cada um diz, vazou isso, vazou aquilo, mas a gente ainda não sabe o que é que tem ali, né? Eu acredito que vai sair, assim, no máximo, estourando em meados de setembro, porque aí seria já o final mesmo do ano, o início do ano para eles também. Enfim, eu queria vir aqui falar especificamente sobre os 3 dias de trevas, de escuridão que vai ter na Terra. Nós acreditamos que é por causa do Niribo, mas acreditamos também que tem a mão de Deus aí. Existe uma profecia lá no livro de Sofonias, que fala sobre isso. Não diz especificamente 3 dias, porque eu tava lendo agora e eu não achei esses 3 dias exatamente, mas dias de escuridão, ou seja, não é um dia, é mais de um dia, até porque a palavra tá no plural, né? Então, vamos lá. Eu vi na internet esse vídeo, né? E eu não dei muita trela, eu não me incomodei muito. Então, também não sabia exatamente do que se falava, né? Naquela época que eu tava, na época que eu vi o vídeo, assim, quando a gente passa, assim, o telefone no YouTube, procurando alguma coisa interessante para ver, eu vi, mas não achei interessante naquele momento. E eu tava muito mais interessada nas profecias do livro de Ezequiel 39, que era o que eu tava estudando. E deu bastante resultado. Na outra oportunidade eu coloco o estudo aqui. Espero que alguns possam acompanhar, que possam entender também. Eu comecei a estudar geopolítica sozinha aqui na Suíça, quando comecei a reler a Bíblia novamente. Mas eu quis ler de um modo diferente. Eu quis ler um modo geográfico. Por que um modo geográfico? Porque os árabes, eles modificaram nomes de alguns países. Ou seja, dou um exemplo, a Babilônia depois foi dominada pela Pérsia, então teve algumas mudanças ali. Eles, normalmente, quando dominam uma região, quando dominam um lugar, alguns deles mudam de nome, as coisas mudam de nome, sabe? Então, eu comecei a estudar a Bíblia novamente, de Gênesis, e já em Gênesis eu já vi a atuação desse espírito aí que tá atuando aí no meio do Islã. Eu já vi o mesmo povo do Islã hoje ali em Gênesis. Ponto. Então, voltando ao assunto dos 3 dias, que depois, quando tiver oportunidade, eu boto esse estudo aqui, aquilo que eu entendi. Na época eu estava estudando, como eu disse, Ezequiel 39, tá? Por isso que eu não dei muita... Porque eu tô estudando geograficamente, politicamente, o que é que tá acontecendo ali com aqueles países envolvidos ali em Ezequiel 39. Então, eu não pude dar muita atenção a esse tema de escuridão de 3 dias, que para mim não é um tema tão atual. Eu já tinha ouvido falar disso em alguns vídeos no YouTube, mas como eu disse, eu não dei atenção. Bom, mandaram para mim esse vídeo no WhatsApp, né? Mandaram esse vídeo para mim no WhatsApp e eu disse, tá bom. Dessa vez me pegaram. Eu vou
assistir esse vídeo. Tanto eu já terminei os meus estudos, né, de Ezequiel, e agora posso abrir um espaçozinho para dar uma olhadinha nesse vídeo e analisar ele. E, por incrível que pareça, há 1 ano e meio atrás, eu tive um sonho, e que nesse sonho eu estava dentro de um prédio. O prédio era um prédio um pouquinho alto, eu não sei dizer se eu estava no 5º andar ou se eu estava no 4º andar. Eu só sei dizer que eu não saía de casa. Eu sentia no meu coração naquele momento de não sair de casa. E eu estava esperando o meu marido e as minhas filhas chegarem, e eles chegavam. Só que eles não se aproximavam das janelas. E eu, sabe quando a gente quer ver uma coisa na janela, mas não quer que ninguém te veja do lado de fora, você fica meio que escondido assim, pra ver o que tá acontecendo lá fora? Pronto. Foi isso que eu fiz no sonho. Eu não abri a janela de modo algum, eu não sentia no meu coração de abrir a janela. E quando eu olhava pro lado de fora, eu via hostes de demônios, mas eram muitos. Sabe aquele vulto preto? É como se fosse uma fumaça transparente, só que com o formato de anjos. Eles eram enormes e eu via muitos, eles voavam pelo céu. Tinha alguns em cima de edifícios. Eu via eles em cima de carros, perturbando as pessoas que estavam dirigindo. Eu via eles andando junto com as pessoas, falando no ouvido das pessoas e as pessoas assustadas. No sonho, quando eu vi assim, dentro do apartamento, você quando tem uma janela de vidro, você consegue ver quem tá do lado de fora, né? E eu via meio que escondida, para que ninguém que estivesse do lado de fora me visse. E era como se eu não quisesse que ninguém me visse, realmente. Eu não queria que quem estivesse do lado de fora soubesse que tinha alguém dentro da casa, que eu tava vendo as coisas escondido, né? Tipo que escondido mesmo, sabe? E eu pude observar que tinha um desses anjos caídos, preto, né? Tipo um preto transparente, como eu disse, parecia uma fumaça que você vê dentro de você, vê que é meio transparente. E ele estava em cima de um prédio. E nessa hora, eu comecei a observar e o Espírito falou pra mim, olha, tá vendo esse anjo caído aí, esse demônio? Ele é responsável por esse local. É como se ele me dissesse, cada demônio, cada um desses aí é responsável por um lugar, para perturbar, para fazer o mal, essas coisas. E disse mais, esse aí é responsável por aqueles que se jogam dos prédios. Tem pessoas que se suicidam, vão para cima de um prédio e se jogam. Existe hostes de demônios que trabalham nisso aí, em vida de pessoas, para elas fazerem isso mesmo. Eu vi isso no sonho. Aí eu olhava para baixo, assim, né? Fosse pro térreo do prédio onde eu morava, né? Pelo vidro, que eu não podia botar a cabeça pro lado de fora porque as janelas estavam todas fechadas. E eu via um carro que estava estacionado e tinha um homem dentro desse carro. E esse homem não queria sair do carro e vinha um demônio, puxava ele à força e praticamente comia ele ali vivo. Fazia horrores com aquela criatura. Então, quando essa senhora começou a falar nesse vídeo, né? Que já não é bem no início do vídeo que ela começa a falar isso, de tem que fechar as portas, as janelas, não vejam o que está acontecendo lá de fora. Eu me lembrei desse sonho que eu tive há mais de 1 ano atrás. Um sonho que eu acordei um pouco estranha, me sentindo estranha, porque eu tive esse sonho. Naquele momento eu não tive uma resposta para esse sonho, né? Eu não tive realmente uma resposta, não sabia do que se tratava. Eu nem conhecia essas profecias que tá no livro de Sofonias, tá no livro de Joel, de Isaías também, tá lá no livro de Isaías, quer ver? Ó, Sofonias tá lá no capítulo 1, verso 15, né? Que fala, esse dia será um dia de ira, dia de angústia, de aflição, dias de trevas e escuridão. E depois tem aqui, ó, também, para quem tem dúvida sobre esse assunto, tem lá em Isaías 26, capítulo 20 e 21, que também fala sobre isso. Vai, meu povo, olha só o que tem escrito aqui. Vai, meu povo, entra nos teus quartos, fecha atrás de ti as portas, né? Esconde-te por alguns instantes até que a cólera passe. É possível, sim, que Deus libere, sim, hostes de demônios na terra para assustar o povo, ou então para fazer algumas pessoas se converter e realmente crer
que o espiritual existe. O reino espiritual, ele é muito mais vivo do que o reino material. Tudo que você fala tem muito mais efeito no mundo espiritual do que no mundo material, porque primeiro se concretiza espiritualmente para vir materialmente. Então, tudo que você fala, qualquer palavra que você fala, uma maldição que você lança, uma bênção que você lança, ele vai primeiro atingir no mundo espiritual, para depois vir para você, né? Que você recebe tudo logo, não. Vem depois. Então, eu comecei a analisar com outros olhos o que a irmã falou. Nós não devemos nunca desprezar as profecias da palavra de Deus. Nunca. Se for assim, a gente vai ter que dar ouvido a todo tipo de profetada, todo tipo de gente que, tive uma visão daquilo outro, né? Existem visões, sim, que são verdadeiras, como aquela barragem ali que quebrou lá em Minas Gerais, né? Com tantas outras coisas que aconteceu. Uma vez eu tive um sonho horrível, que era um tsunami, e quando eu olhava dentro do mar, eu mergulhava dentro de um mar, mas um mar bem transparente. Eu via pessoas mortas com aquele sinalzinho aqui que aquele povo indiano usa, sabe? Aquele sinal aqui, sei lá, aquela coisinha vermelha que eles colocam aqui no meio. Todas as pessoas que eu via dentro do mar, mortas, tinha aquele sinal ali. Tá? E quando foi 2 dias depois, teve um problema lá na Índia que morreu meio mundo de gente afogado. Então, se isso não foi uma revelação, eu não sei o que foi, tá? Então, a gente não pode desprezar. Eu até comentei com meu marido, e ele disse assim, mas teve depois de alguns dias foi que eu comentei, ele disse, mas teve um problema assim lá na Índia, nesse local aí, desse povo que usa esse negócio assim. Aí, que dizem que é o terceiro olho, né? Que são hindus, eu não sei. Realmente eu não sei. Eu sei que o povo que eu vi tinha essa coisa aqui. Eles usam aquele negócio aqui para dizer que é o terceiro olho, no meio da testa aqui, entre um olho e o outro. E depois de alguns dias, esse mesmo povo que eu vi no sonho, dentro do mar, morto, teve esse problema aí, se não fosse de tsunami, sei lá o que foi, todo mundo morreu afogado por causa do mar aí que avançou. Então, Deus, eu creio que Ele está mostrando ao povo dele, realmente aqueles que buscam a Ele, que Ele tem um propósito, que quer um propósito com Deus, que quer trabalhar para o reino do Senhor, avançar nessa terra, né? Para as pessoas terem realmente conseguir alcançar a cabeça das pessoas, a mente das pessoas, porque tudo é aqui na mente, né? As pessoas crescem com um tipo de religião, com um tipo de dogmas, com um tipo de educação, que às vezes fica difícil falar de Jesus para elas. Elas não querem saber, porque já desde criança enfiaram uma coisa na cabeça delas, aí fica difícil. Mas eu creio que para Deus nada é impossível, até porque todas essas coisas que estão acontecendo agora ao redor do mundo, né, também não é uma coisa assim muito fácil de aceitar, mas é tudo cumprimento da palavra de Deus, é tudo bíblico. O que está acontecendo no Brasil, né, o que está acontecendo aqui na Europa, também com Macron quer unir 10 países para fazer um bloco europeu. Eu sonhei com isso e não sabia o que ele estava fazendo. E no sonho, Macron dizia, tá faltando só um país. E esse país é a Itália que tá faltando, que ela ainda não deu resposta se ia participar desse exército aí gigantesco que Macron tá querendo fazer. Eu tô de olho também na França, mas sobretudo os meus olhos não saem de Israel, tá? Então, quando vocês forem ouvir, porque eu vejo muita gente dizer, não tem base bíblica, o que essa mulher tá falando e não sei o quê, mas eu tive um sonho assim, e depois de 1 ano e meio foi que eu vim ter a resposta desse sonho, porque eu tive um sonho, mas eu fiquei sem saber o que é isso, né? Depois que eu ouvi o áudio dela, o que ela falou, como é que ela sabe? Eu nunca falei desse sonho pra ninguém. A mulher tá lá nos Estados Unidos, eu tô na Suíça, fica difícil, né? Então, eu não desprezo. Eu queria que vocês aprendessem a avaliar. Avaliar, segundo a palavra de Deus. O que é que as profecias de Deus falam? O que é que vai acontecer, né? Tá tudo ali, tá tudo escrito. Eu dei um monte de coisa agora para vocês. Basta você ir lá na Bíblia e confirmar, entendeu? Não é difícil fazer isso, não custa nada, não vai perder o tempo, porque todo o tempo que a gente perde lendo a palavra de Deus, a gente ganha lá no céu. A gente não perde nada com isso, pelo contrário, a gente ganha. A gente ganha conhecimento, a gente ganha força para a batalha espiritual, a gente aprende a meditar, aprende a amar a palavra de Deus, aprende a amar Israel também. Porque não tem uma outra coisa na terra que aconteceu com Israel, foi que lutar para ter aquele pedaço de terra ali que se chama Jerusalém. Então, eu acho até injusto o que estão querendo fazer com eles lá. Bom, é isso que eu tenho para dizer para vocês. Eu espero somente isso, que
vocês possam aprender a avaliar as coisas, não sair julgando e criticando logo de cara. Vê eu que não queria ver o vídeo da mulher, mas fui pega, terminei vendo, terminei assistindo com calma, com paciência e avaliando, que muita coisa realmente que ela falou tá escrito na palavra. E não é só uma pessoa que tá sonhando com isso, não. Então tem várias pessoas que tá sonhando com isso também. O Niribo tá aí, gente. O Niribo tá aí, querendo chegar aí perto da... Ele já está próximo da Terra, né? A Rússia avisou a NASA, para a NASA ser mais honesta com a população, com as pessoas que estão ao redor do mundo, falando sobre esse planeta, sobre toda a magnitude que ele tem, que ele pode modificar, ele pode mudar um pouquinho o eixo da Terra. Existem vários e vários vídeos no YouTube de pessoas sérias falando sobre o Niribo, pessoas que entendem mais de astronomia do que eu. Eu não entendo astronomia, eu tenho um telescópio, eu gosto de ver as coisas, mas eu não entendo. Eu não entendo, eu só escuto, eu só procuro me informar melhor e de fontes sérias. É só isso que eu peço a vocês, tá bom? Um beijo grande e assim que eu puder eu boto mais estudo aqui no canal. Tchau!